Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. E nessa quinta-feira, Corpus Christi, todo mundo a postos, inclusive o nosso Gabriel Chalita, que está chegando mais uma vez para dar sequência à nossa série dos pecados capitais. Bom dia, Chalita, tudo bem? Bom dia, Michele. Vamos falar de luxúria hoje? Vamos, só para recapitular, a gente já falou de soberba, avareza e agora é o terceiro, que é a luxúria, é isso? A soberba é o primeiro pecado capital, né? Aquele pecado da arrogância, quando as pessoas se sentem superiores às outras pessoas. A avareza é o pecado que a gente chama popularmente do pão duro, né? Mas ele tem uma dimensão muito mais peculiar, que são as pessoas que elas se trancam nos seus próprios sentimentos. E a luxúria, que é o pecado que a gente vai falar hoje, Michele, a luxúria, as pessoas colocam luxúria só como um pecado sexual, né? Um pecado da concupiscência, mas tem uma coisa muito interessante por trás desse pecado, né? A inspiração de Tomás de Aquino para desenvolver um pouco a luxúria, embora ele fosse tomista, ele fosse aristotélico, vai lá de Platão. Platão falava o seguinte: nós temos um corpo e uma alma, e muitas vezes o nosso corpo faz mal para a alma. Ele chamava isso de um dualismo ontológico. Platão até contava uma historinha, falava assim: imagine que a nossa alma e o nosso corpo é como um cocheiro conduzindo uma carruagem. Essa carruagem tem 2 cavalos. Um cavalo é o cavalo da paixão e o outro cavalo é o cavalo da agressividade. E esses 2 cavalos são desobedientes. E a nossa razão precisa controlar esses 2 lados nossos, um lado mais agressivo e um lado mais apaixonado. E esses 2 lados nos fazem mal. A agressividade, né, quando a gente permite que a agressividade fale mais forte do que a razão, isso nos faz muito mal. E quando a gente permite que a paixão fale mais forte do que a razão, também nos faz mal. A prática da sexualidade exagerada, de usar o outro como uma coisa, como um objeto, como algo que eu descarto, sem ter a menor dimensão afetiva, né? sem ter a menor convivência com amor, ela é tão ruim quanto essa visão, né, dessa busca apaixonada pelo luxo, pela riqueza, pelo poder. Todas são práticas do corpo. Então, a proposta desse pecado capital é que a gente consiga refletir um pouco como é que eu faço, né? Eu sempre vou conviver com os meus desejos, o desejo faz parte do ser humano, mas como é que eu faço para que a minha razão ela tenha alguma harmonia com esses meus desejos? Como é que eu consigo pensar antes de fazer? Como é que eu faço para cuidar da minha vida para que o outro não seja um objeto, não seja uma coisa? Descartes fala uma coisa muito bonita na Retórica das Paixões, né? No seu tratado sobre as paixões. Ele diz que quando eu gosto de uma pessoa menos do que eu gosto de mim mesmo, essa pessoa é uma dimensão mais até afetiva, assim, mas não é amor. Quando eu gosto como eu gosto de mim mesmo, eu tenho um processo de amizade. Quando eu consigo deixar de pensar em mim, deixar de fazer coisas ligadas a mim para cuidar dessa pessoa, eu percebo a beleza do sentido do amor. Eu acho que a luxúria é um pensamento para nós refletirmos sobre o que a gente pode fazer para ter uma visão de uma razão que não é escravizada pelo corpo, de um pensamento, né, que consegue se controlar, consegue se pensar. As igrejas falam muito da luxúria ligado à traição, né? De repente eu tenho uma história de amor tão bonita com alguém, tenho uma história, uma construção, eu tenho uma família tão bonita, e aí eu vou, e aí eu tô tentado ali por uma outra pessoa, e a minha cabeça fica toda confusa, e eu não consigo mais, porque às vezes eu tenho uma síndrome, uma necessidade de seduzir uma outra pessoa. Então eu quero mostrar para mim mesmo que eu consigo conquistar outras pessoas, seduzir outras pessoas. Aí eu acabo destruindo uma relação de confiança, de respeito, de afeto, só para satisfazer um desejo que nesta visão dos pecados capitais é um desejo que vai me escravizar, é um desejo escravizante. Eu posso ter, né, a luxúria não é que eu não possa ter práticas de sexualidade nessa visão mais contemporânea, mas eu preciso ter a compreensão de que eu tenho que harmonizar os meus desejos com a minha capacidade de pensar e decidir.
E esse exemplo que você usou dos cavalos, que eu acho que inclusive não é nem a primeira vez, né, que você traz ele aqui pra gente, é muito isso, né? Porque acho que a palavra domar tem tudo a ver com isso de você conseguir. Eu imagino quantos ouvintes estão agora na escuta e se colocando às vezes nesse papel, passando por esse período de... como se tivesse o anjinho e o diabinho aqui, você vai ir pra que lado que eu vou, né? É meio isso, né, Xalita? E é tão interessante porque o exercício do pensar, né? A gente chama aqui o nosso quadro Pensa Comigo. O exercício do pensar é algo tão fundamental para o ser humano. Quantas vezes as pessoas vão dizer assim, nossa, mas se eu tivesse pensado, eu não teria feito isso. Eu não teria destruído a minha relação, não teria destruído a minha família, eu não teria feito isso comigo. Se eu tivesse pensado, eu não teria sido violento com a pessoa nesse momento. É que naquela hora, assim, eu não sei o que aconteceu comigo, é esse cavalo indomável que está ali. Ele parece ser indomável, mas se eu tiver esse exercício da paixão, uma coisa que Tomás de Aquino também fala muito, que a gente usa essa palavra no direito, que é o consequencialismo, mas quais são as consequências dessas minhas escolhas? O que elas vão significar depois, né? Se eu tenho um pacto de fidelidade, e quando eu destruo esse pacto de fidelidade, que dor eu sou capaz de causar na outra pessoa? Então, se eu amo, né, o meu companheiro, a minha companheira, meu marido, minha mulher, se eu resolvi ter uma história de responsabilidade, né, com essa outra pessoa, que dores eu vou causar nesta pessoa quando eu quebro essa relação de confiança? Será que isso vale a pena? E aí assim, não, mas isso não é ser muito puritano, achar que tantas sociedades são monogâmicas. Eu acho que a questão não é nem a monogamia ou a poligamia, é a questão da lealdade. Quando você tem um pacto com alguém, olha, a gente tem um pacto, a gente resolveu construir uma história juntos e na nossa resolução a gente fez um pacto de fidelidade, nós somos fiéis um ao outro, né? Quando existe isso, desperdiçar essa história de respeito, essa história de amor, por uma luxúria, por uma concupiscência, por uma volúpia, por um desejo que é saciável e que eu vou jogar fora logo depois, talvez não seja muito interessante. É mais legal a gente continuar a nossa história de amor. Muito bom, muito bom. Semana que vem, quer já dar o spoiler de qual é o pecado que a gente vai falar? Ira. Ixi, Maria. A luxúria é ira. Vamos falar o que provoca a raiva dentro da gente. Que sentimento é esse, né? Será que a gente nasce com a raiva? A gente aprende a raiva? E como é que a gente trabalha essa coisa que às vezes é tão ruim, tão destruidor pra gente? É o quarto pecado capital, ira. Ai, gente, já tenho até aqui, já surgiram umas 2 dúvidas na minha cabeça, pensando na educação. E você que é educador, né? Acho que os pais também. Como você começa desde pequenininho, já vê a criança com aqueles rompantes de raiva. Você fala, nossa, da onde vem isso? Vamos falar sobre isso, então. Vamos